Olá, sou Roberto Sabino, instrutor aqui no Office Resolve, e nesse vídeo eu vou te contar o que é e para que serve a formatação condicional no Excel. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho esta planilha, uma planilha bem simples, onde eu tenho alguns produtos e a quantidade vendida desse produto nos meses. Agora imagina que eu queira fazer, por exemplo, uma comparação. Então eu vou pegar esse intervalo onde eu tenho as quantidades vendidas nos meses e vou usar a formatação condicional, que está bem aqui, para fazer alguns destaques. Eu posso fazer diferentes tipos de destaques. Por exemplo, eu posso realçar células que sejam maior do que algum valor. Por exemplo, maior do que 100. Então eu vou colocar aqui maior do que 100 e ele vai me mostrar em destaque todas as células que são maiores do que 100. Dá para fazer um montão de coisas com formatação condicional. Inclusive, dá para fazer uma fórmula para a gente chegar à nossa formatação condicional. Por exemplo, eu vou voltar, eu dei um Ctrl Z e agora eu vou fazer uma outra formatação condicional, mas eu vou fazer uma regra de formatação. E eu vou usar uma fórmula para fazer isso. E a fórmula vai ser: se esta célula, eu começo pela primeira célula do intervalo, se esta célula for maior do que a média deste intervalo. Então eu vou pegar todo o intervalo. Para que eu possa liberar para que isso aconteça nas outras células, eu vou destravar essa célula aqui na minha fórmula. Vou fechar a média e vou mudar alguma coisa aqui na formatação. Eu vou, por exemplo, colocar um negrito e vou colocar um preenchimento em amarelo. Então eu defini quais são os formatos que eu quero colocar em todas aquelas células que tiverem acima da média. Qual é a média deste intervalo aqui? A média desse intervalo é 101. Então todos aqueles que estão acima da média vão ficar com o amarelinho. Mas eu não quero essa regra, eu quero mudar a regra. Então eu venho de novo em formatação condicional e vou agora em gerenciar regras. Em gerenciar regras eu tenho acesso à minha regra e eu posso simplesmente mudar essa regra. Eu poderia dizer que é maior do que 2 vezes a média do intervalo. E agora somente aqueles que estão acima de o dobro da média. Lembrando, se a gente tem aqui a média igual a 101, alguma coisa, é mais ou menos 202. Ou seja, ele vai mostrar sempre aquilo que tiver acima do dobro da média. Agora, uma outra coisa interessante é que a formatação condicional, a grande vantagem da formatação condicional é que se alguma condição muda, por exemplo, esta célula que vai para 300, agora ela vai estar marcada e as outras não, porque eu aumentei a média desse intervalo. A média de todo o intervalo agora é 111, alguma coisa. Então eu precisaria ter alguma coisa aí maior do que 222 e alguma coisa para que ela tivesse marcada. Como nenhuma delas está acima desse valor, somente a de 300 foi marcada. Agora, se ela fosse, por exemplo, 210, então aí eu ainda tenho uma regra diferente. Ou seja, a formatação condicional vai me facilitar criar regras para que os formatos mostrem apenas aquilo que está dentro dessa formatação. Agora, existe uma série de formatações condicionais que a gente pode fazer. A gente pode fazer conjuntos de ícones, a gente pode fazer formatações mais complexas, a gente pode fazer formatações diferentes e a gente vai ver tudo isso em outros vídeos, mas aqui a gente conheceu o que é e para que serve formatação condicional.